Eu vou-lhe agora dar um bónus, que é o que distingue um espírito do caminho da mão esquerda de um espírito do caminho da mão direita. A maioria das pessoas, quando pensa no caminho da mão esquerda, associa logo ao mal, a práticas mágicas negativas ou malignas. Mas isto é um equívoco. A verdade é que o caminho da mão esquerda é mais aquele em que o homem busca se tornar um Deus. Para perceber isto é melhor e importante conhecer um pouco a nossa história da magia. A expressão caminho da mão esquerda ganhou força no século XIX, sobretudo através das traduções e comentários sobre o Tantra de Helena Blavatsky, com quem eu tenho uma relação de amor e ódio. Ela teve um papel muito importante ao popularizar estas ideias ao público europeu, mas também depois disso teve um grande problema, que é o facto de que, de uma maneira simples, muito daquilo que ela fala é um autêntico disparate, além de que ela pegou nestes conceitos orientais e reinterpretou muitos deles sob uma visão ocidental e europeia. No entanto, o conceito já existia na Índia e estava ligado a práticas consideradas transgressoras dentro do Tantra. Isto é muito interessante porque o Tantra é uma prática mágica, não é sexo. Sexo, na realidade, é muito pouco. Podemos dizer que dentro do tantrismo, sexo seria menos de 1%. E as práticas mágicas transgressoras são aquelas que muitas vezes usam elementos marginais. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência e Metafísica, um doutoramento honoris causa em Mentalismo. Sou frater superior do Ordem Rosa Celeste de Europa Adrei. No meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Se o que busca é amor, sedução, magnetismo sexual, o grimório ideal é o grimório de Lilith. Se o que busca é poder, dinheiro, riqueza, o grimório ideal é o grimório de Lucifus Hofkal. Se por outro lado o que busca é fama, sucesso e glória, porque com a fama, com o sucesso e com a glória tudo se torna melhor, então o grimório ideal é o grimório de Paimon. Eu convido a visitar o site e a descobrir o grimório ideal para si. Caso tenha uma dificuldade, entre em contato com o suporte que te vão ajudar a escolher o grimório ideal. O link para o site está na descrição deste episódio. Vamos então continuar. O caminho da mão esquerda no Ocidente é algo aberto, diferente do Oriente. Aqui cada praticante acaba por projetar as suas próprias crenças dentro do sistema, basicamente um grande pote de ideias. Ainda assim, há pontos que são transversal praticamente a todas as interpretações do que é o caminho da mão esquerda. Se procura poder, liberdade, então este é o caminho ideal para si. Primeiro ponto, a magia como um ato da própria vontade. Talvez o mais conhecido seja a máxima, seja feita à minha vontade, em vez de seja feita à vossa vontade, típica do caminho da mão direita. Em suma, a magia é como um ato de vontade própria, onde o mundo é visto como uma matéria-prima a ser moldada pelo operador. Em vez de seguir uma ordem sagrada com a qual ele deve obedecer, como acontece no caminho da mão direita, ele torna-se o centro da sua realidade. E para mim este é o ponto mais importante, mais relevante, e é aquele que existe realmente uma divisão entre aquilo que é o caminho da mão direita daquilo que é o caminho da mão esquerda. Segundo ponto, busca de autonomia espiritual absoluta. Quem trilha este caminho procura libertar-se de qualquer autoridade exterior, seja ela divina, social ou moral. O objetivo aqui é a autossuficiência espiritual, ou seja, tornar-se mestre do seu destino, mestre da sua vida, independentemente da vontade de um plano espiritual superior. Este é um ponto que a maioria acredita, quem está realmente no caminho da mão esquerda. Eu particularmente, este é um daqueles pontos que tenho uma opinião mais pragmática sobre ele, porque muitas vezes seguirmos aquilo que o plano espiritual nos diz é extremamente benéfico para nós. Então, se existir uma harmonia de interesses, não vejo por que não seguir. Terceiro ponto, divinização do eu. No caminho da mão esquerda também existe a tentativa de alcançar a iluminação, tal como no caminho da mão direita, só que por uma via diferente.
Se quisermos fazer um paralelo fácil de entender, é como se o caminho da mão direita tentasse entrar numa casa pela porta de frente, enquanto que o caminho da mão esquerda tenta entrar pela porta de trás. Há aqui uma tendência clara a ver o eu como uma divindade em potência, uma divindade em potencial. Isso é muito interessante, que até alguns livros de autoajuda modernos falam isso. E é interessante porque nós ficamos com uma ideia que essas pessoas se calhar estavam a falar com seres espirituais diferentes do que aquelas que imaginavam. Às vezes a pessoa até achava que estava a trabalhar com seres de luz, entre aspas, e estava a trabalhar com seres bastante diferentes. Aqui a meta não é unir-se ao divino, como acontece no caminho da mão direita, ou deixar de existir e passar a ser parte do divino. Já no caminho da mão esquerda é tornar-se um divino, ou seja, tornar-se um Deus. Quarto ponto é a valorização da sombra e do lado negro. Aqui o lado negro da natureza humana não é reprimido nem é escondido, ele é reconhecido e valorizado como parte da natureza humana. Por isso é que temos tantas pessoas que foram rejeitadas pelo caminho tradicional e encontram aqui a sua visão. Se alguém o magoa, aqueles que seguem o caminho da mão esquerda, novamente aqui digo, aquilo que é mais aceite é não se perdoa, mas dar-se a respectiva punição. Não é uma questão de vingança, é simplesmente uma questão de restabelecer o equilíbrio. Quinto ponto, a rejeição de dogmas e sistemas fechados. No caminho da mão esquerda procura-se compreender o porquê das coisas e não aceitando nada como uma verdade absoluta, exceto quando nós entendemos facilmente que aquilo é real. As coisas são mais fluídas, baseadas mais naquilo que é conquistado pela experimentação. Agora aqui um bónus. O que distingue um espírito do caminho da mão esquerda de um espírito do caminho da mão direita. O espírito do caminho da mão esquerda valoriza a autonomia, é pragmático e muitas vezes está disposto a fazer o que o operador deseja por um pequeno pagamento, uma gota de sangue, por exemplo. Ele ajuda a criar um caminho, mesmo que isso implique ir contra outro caminho. Já no espírito da mão direita, ele sente-se parte de algo maior, uma estrutura espiritual mais sólida, e procura ajudar o operador a obter o que deseja, mas respeitando a harmonia do macrocosmos. São duas formas de caminhar, uma constrói-se queimando pontes, a outra aceita-se a ordem existente. É possível trabalhar com o espírito dos dois caminhos ao mesmo tempo, mas tudo depende dos espíritos e da forma como se vive a espiritualidade. Muitas vezes eu vejo coisas em que a pessoa teve algum problema com algum espírito e o problema não foi propriamente o espírito, foi a forma como ela encara o espírito. Onde ela acabou por colocar os seus medos, as suas crenças, muitas vezes crenças modernas, ligadas a uma corrupção espiritual, que levou a que isso acabasse depois por debater sobre ela, acabasse depois para descer na sua vida. Antes de terminar, então é importante dizer que caminho da mão esquerda, muita gente fala e realmente não diz nada. Há quem diga que segue caminho apenas para parecer interessante, porque acha que isso tem a ver com o satanismo ou com o mal. É verdade que atrai muitos satanistas e luciferianos, mas isto apenas porque faz parte do mesmo universo mágico, dentro do mesmo padrão de estrutura. Mas não tem nada necessariamente a ver uma coisa com a outra. Ou seja, seguir o caminho da mão esquerda não implica ser satanista. Agora que terminamos, qual é a sua opinião sobre o assunto? Se quiser partilhar, sinta-se à vontade. Eu adorava saber. E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Como eu disse anteriormente, no site tem vários grimórios, vários livros de magia que vão ajudar a alcançar a vida que desejam. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Se o que busca é amor, sedução e poder, tem o Grimório de Lilith. Se o que busca é dinheiro, poder, riqueza, tem o Grimório de Lucifer Rofocal. Se o que busca é sucesso, fama e glória, com sucesso e com fama e glória tudo se torna melhor, tem o Grimório de Paimon. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajudam a escolher o Grimório ideal para si. Um abraço forte e até ao próximo episódio.